Nesse vídeo eu quero contar uma história real, uma história que eu descobri precisamente ontem. Estou gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 31 de março de 2026, e ontem eu descobri uma história muito interessante que me deixou profundamente emocionado. Que foi o seguinte: o ano era 1862. No Rio Grande do Norte, não sei agora dizer se no Nordeste ou enfim, numa região maior do que a região em que aconteceu essa história, mas o fato é que na cidade de São José de Mipibu houve um surto de cólera. Havia um homem chamado Estevão, seu filho tinha 2 anos, um de seus filhos tinha 2 anos de idade, menino chamado Vicente. Os dois morreram de cólera em 14 de maio daquele ano, 1862. A mãe da família, não é? A esposa de Estevão, mãe de Vicente, morreu dias depois, ali pelo dia 30, se não me engano, de maio. Uma das filhas do casal era Antônia, justamente Antônia, que estava com 6 anos de idade. Me parece que, segundo uma pesquisa rápida que eu fiz, no ano de 1856, quando Antônia nasceu, também tinha tido uma epidemia, um surto de cólera na cidade, né? De forma que Antônia sobreviveu quando era bebezinha, recém-nascida, e depois, nessa altura, já em 1862, os pais morrem, o irmão morre, o irmão mais novo que ela morre, várias pessoas na família morreram, não é? No livro de registro de óbitos, é uma página inteira com parentes, né, com familiares de Antônia, né, da garotinha Antônia. Ela, com 6 anos, então, perde os pais, perde vários membros da família. Não sei ao certo quem cuidou de Antônia, quem, enfim, criou Antônia, né? O fato é que, tempos depois, ela se casa com Manuel, e aparentemente ela tinha cerca de 10 anos de idade quando se casou, né? O que faz um pouco de sentido, porque naquela época as meninas se casavam cedo, mas principalmente, imagina, uma menina que era órfã de pai e mãe, não é? E que provavelmente estava sendo criada por algum tio, tia, enfim, alguém, né? Eu não sei exatamente as condições em que essa menina vivia, mas o fato é que eu fiquei profundamente emocionado em perceber que a Antônia ficou órfã aos 6 anos de idade, que é a idade da minha filha mais velha, né? Imagine o que seria, eu assim não consigo simplesmente imaginar por muito tempo, falta fôlego, né, para imaginar a cena de faltar eu e minha esposa, faltarmos para os meus filhos, né, e o que seria da minha filha mais velha de 6 anos, não é, se acontecesse com ela o que aconteceu com a Antônia lá no século XIX, né? Fato que a Antônia se casa com Manuel em 1866 e cerca de 20 anos depois, em 1886, Antônia tem um de seus filhos, já tinha tido outros, né? Mas dá à luz ao meu bisavô. Antônia era minha trisavó. E ao saber dessa história, né? Ao descobrir essa história, montando a minha árvore genealógica, né? Que é o meu hobby, que ultimamente tem sido uma febre, né? Justamente pelas descobertas que eu tenho feito, né? Eu acabo que vou assim, uma coisa vai puxando a outra, né? E eu vou investindo mais tempo e mais esforço em
desvendar os mistérios da árvore genealógica, né? É o meu hobby já há alguns anos, mas ultimamente tem crescido, né, assim, o interesse por isso, justamente ao descobrir essa história, eu fiquei num misto de encantamento pela própria sensação de esforço recompensado, né? O esforço da pesquisa genealógica é, é, recompensado por uma descoberta de uma história assim tão bonita, né? Uma história de resistência, de sobrevivência, né? Mas ao mesmo tempo de encantamento, eu tive um profundo sentimento de gratidão, né? Uma sensação de que, bem, se a minha trisavó tivesse tido a mesma sorte do irmão dela, Vicente, dos pais e de vários outros parentes, né, e tivesse morrido naquele surto de cólera, meu bisavô não teria nascido, minha avó Zilda não teria nascido, minha mãe não teria nascido, eu não teria nascido, meus filhos não teriam nascido. Né? Quer dizer, toda uma linhagem de descendentes simplesmente não existiria pela morte prematura de uma menina, né, que depois se tornou mulher, mãe, avó, bisavó, né, trisavó. Ela morreu na década de 30, com mais de 90 anos. E, enfim, essa história me deixou profundamente, assim, em êxtase, né? Assim, como eu disse, entre encantamento e gratidão, né? Pelo fato de existir, pelo fato da minha trisavó ter sobrevivido a isso, né? A, a ronda da morte, tanto no primeiro surto, quer dizer, no surto que aconteceu no ano em que ela tinha acabado de nascer, como essa segunda vez em que vários morreram, o fato dela ter sobrevivido à orfandade, né? Quer dizer, imagine que dificuldade devia ser lá em 1862, né? Quer dizer, século XIX, né? Numa cidade que não era uma cidade importante ali do Rio Grande do Norte, mas não era um grande centro urbano, não era absolutamente, né? Era uma cidade que muito provavelmente, quer dizer, certamente, acho que a palavra correta é essa, certamente sofria de várias carências, né, de carências sanitárias, né, de saúde pública, de atendimento, assistência, tudo isso, né? Hoje nós temos tudo. Imagina naquela época como não era, né? Enfim, então, a história de uma menina que sobrevive a tudo isso, primeiro por escapar da morte, depois por ser criada, conduzida, enfim, encaminhada por alguém. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque sempre me chamou a atenção o fato dela não ter o sobrenome dos pais, né? Ela tem o Gomes de Macedo, que ninguém tem antes dela, né? E, bom, desde que eu soube dessa história, a conta fecha, né? Muito provavelmente ela herdou o sobrenome da família que cuidou dela, né? Então, essa foi também uma descoberta no mesmo pacote, né? O fato é que isso me deixou desde ontem com uma profunda vontade que nunca vai ser satisfeita, né? Uma profunda vontade de dar um grande abraço na minha trisavó, né? Tipo, se eu tivesse a oportunidade de agradecê-la, né? Eu fiquei assim, eu nunca vi a minha trisavó, é óbvio, né? E acho que na minha família ninguém sabe dessa história. Isso nunca foi passado e essa história provavelmente morreria com ela, né? Essa história está morta na família há 80 anos, 90 anos. E desde ontem essa história, ao ser redescoberta, me trouxe, em primeiro lugar, um novo olhar para essa minha ancestral, para minha trisavó, e ao mesmo tempo me trouxe um sentimento de gratidão a ela, eu quase poderia dizer um amor a ela, como avó,
como trisavó, né? Mas, sobretudo, descobrir essa história trouxe sobrevivência à própria história. De forma que meus filhos daqui a pouco vão crescer, e eu vou dizer isso para eles, e eles vão saber disso, e eles vão eternizar essa história pelos nossos descendentes, né? Os filhos dos filhos deles vão saber que um dia uma garotinha lá no século XIX quase morreu. Possivelmente ela quase morreu, né? Porque os parentes morreram e ela sobreviveu. E foi dela que todos nós viemos. Eu não sei se isso te interessa, assim, se você acha interessante essa partilha que eu faço aqui, mas a mim me tocou muito isso, né? Me deixou realmente emocionado em saber disso. Mas a questão é que isso também me lembra a música, né? Isso me faz pensar em música, que é o assunto principal sempre aqui, né? Me faz pensar em música porque, por algumas questões. Primeiro que eu acho que o meu interesse por genealogia também tem a ver com isso, né? A música clássica, sobretudo, dialoga muito com a história. Ela avança ao longo dos séculos, ao longo do tempo, né? Da linha do tempo. A música, no fundo, está aí, né? Assim, passando de geração para geração, de século para século, de barroco para classicismo, para romantismo, para todos os desdobramentos estéticos da música do século XX e até os dias de hoje. A música vai como que se desenrolando, assim, como fosse um carretel, né? Que vai desenrolando na própria linha do tempo. E genealogia tem tudo a ver com isso. Mas isso também me fez pensar em música porque desde o momento em que eu soube dessa história, eu comecei a olhar não para uma ancestral, um nome e uma data pendurados numa árvore genealógica, mas eu passei a olhar para aquela mulher chamada Antônia Gomes de Macedo como sendo a responsável, por assim dizer, pela minha existência. E se eu tenho algum amor à minha própria vida, se eu tenho a percepção de que a minha vida tem um valor, porque também hoje eu olho para a minha própria vida como sendo aquele que é o mantenedor dos meus filhos, né? Aquele que tem hoje uma missão muito específica de cuidar deles, de encaminhá-los. Então, não só a minha vida tem valor, mas a minha responsabilidade, a minha vida junto com a minha missão de pai deles, de responsável por eles, também traz um peso maior para o meu fato de estar vivo. Eu, desde ontem, coloco nessa equação de pesos e medidas uma grande gratidão a essa minha trisavó chamada Antônia Gomes de Macedo. E isso me faz pensar que com a música é a mesma coisa, ou particularmente com a obra musical é a mesma coisa. Uma coisa é você ter ouvido falar de uma sinfonia, de um concerto, de um compositor, de um Beethoven. Outra coisa é você conhecer o que tem por trás daquele nome, por trás daquela obra, você conhecer o que escutar naquela música, você ter ter algo com o que se relacionar com aquela música, muito mais do que um dado, muito mais do que um título num programa de concerto ou na capa de um CD. Faz toda a diferença você saber o que tem por trás daquela música. Faz toda a diferença, fez toda a diferença eu saber quem foi essa minha ancestral. Ainda não sei de onde veio o sobrenome diferente, ainda não sei precisamente onde morava, quem criou a menina Antônia, né? Eu sei com que ela se casou, eu sei o ano que foi, eu sei que ela foi mãe do meu bisavô, eu conheço alguns dos irmãos do meu bisavô, mas eu não sei todos os detalhes da vida dela e muito provavelmente eu não terei condições documentais, né, de fazer um dossiê da vida dela especificamente. Mas uma coisa eu sei sobre ela e essa coisa mudou tudo. Ressignificou toda a minha relação com ela. Da mesma forma a música. E, de novo, já que a música tem a ver, quer dizer, a música porque passa pela história, porque é uma arte que se manifesta no tempo, é próprio da música se manifestar no tempo. Não é escultura que se manifesta no espaço, é no tempo que a música decorre, é no tempo por onde ela passa, é no tempo em que ela se transmite. Justamente por essa essência da música estar tão relacionada ao tempo,
ela também tem tudo a ver com o interesse ou o olhar que nós direcionamos para o passado, numa árvore genealógica, ou no interesse por arte, por história, por cultura, enfim, mas pelo simples interesse que nós podemos ter em olhar para uma história e aquilo ressignificar a nossa relação com algo, a música também pode ser completamente ressignificada quando nós sabemos o que encontrar nela, como acessá-la, como procurá-la, como apreciá-la. Então, isso é a base do meu trabalho na internet. É isso que eu faço há 6 anos, aqui, não é? Nos cursos, na Escola do Ouvido, na Confraria Musical Helicon. Enfim, tudo que eu faço na internet sobre música clássica tem a ver com isso, né? Porque, no fundo, é o que eu acredito, no fundo, é o que eu pratico enquanto músico, enquanto maestro, enquanto ouvinte de música, e nesse hobby tão viciante é o que eu tenho praticado também, né? Olhar para trás e, juntando os cacos da história, enxergar novas coisas. Estava na minha linhagem, desde sempre, o nome da minha bisavó, da minha trisavó. Mesmo antes de eu conhecer esse nome, mesmo antes de eu começar a montar minha árvore, já estava lá. É fato, é realidade. Ela foi a mãe do meu trisavô, né? Estava lá escrito num livro de igreja, de batismo do século XIX, manuscrito assim, estava escrito isso, desde sempre. Mas ela só se tornou pessoa para mim no momento em que eu a descobri. E mesmo depois desse momento, ela era só um dado. Desde ontem, com essa história da menina Antônia que sobreviveu ao surto de cólera, ela não só ganhou o status de minha trisavó, como ela ganhou rótulos de uma mulher guerreira, que só Deus sabe como, mas sobreviveu a isso e a muitas outras coisas, ao ponto de chegar aos quase 90 anos, já no século XX. Não é? Então, da mesma forma, a música tem isso. Ela ganha completamente outro significado quando nós sabemos algo, quando nós entendemos o que buscar. Então, se você gosta dessa ideia, se você gosta dessa conversa, aliás, se você se interessa por saber mais, né, dessas ligações, né, entre essas histórias, árvore genealógica, genealogia, enfim, fala inclusive aí, me comenta aqui abaixo se você faz a sua árvore, por exemplo, se você conhece os seus antepassados. Acho que é uma coisa interessante também da gente saber, mas da gente conversar, aliás, né? Me diga aqui, me deixa saber se você gosta disso, mas independentemente, saiba disso como resumo desse vídeo, né? A música pode ganhar uma outra dimensão quando nós sabemos a maneira de nos relacionar com ela, nós sabemos o que tem nela, muda completamente a nossa forma de escutar. Eu espero então que esse vídeo tenha te servido para alguma coisa. Se você gostou dele, deixa seu like e comenta aqui, me diga o que você achou, me diga alguma coisa sobre isso. Se você gostaria de assistir outros vídeos como esse aqui, e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá.